Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero te falar sobre 5 sintomas do mais tranquilo para o mais complicado de problema de lentidão no seu banco de dados, certo? E aí, o seu sistema pode estar escrito da melhor forma possível, mas se você não tiver atenção nesses detalhes aí do seu banco de dados, você vai acabar tendo problemas. Que problemas? Esses 5 que eu vou mostrar para vocês já já. Então, vamos ver que problemas são esses aí. Então vamos lá, eu deixei anotado aqui para não esquecer nenhum. E o primeiro problema que eu anotei aqui é o quê? Lentidão com poucos usuários conectados. Ou seja, você está trabalhando lá no seu sistema, tem alguns usuários, e o que são poucos usuários, né? Vamos colocar aí, sei lá, de 30, 40, 50 usuários conectados. Não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. E com isso você começa a notar alguma lentidão. Na verdade, você não, seu cliente, né? Ele começa a notar alguma lentidão e isso normalmente está relacionado com o mau aproveitamento dos recursos do seu servidor. Quer dizer que você precisa aumentar recurso de memória RAM, CPU, disco, alguma coisa assim? Não quer dizer. Pode ser que isso melhore? Pode ser que melhore um pouco, mas pode ser que o problema permaneça, mesmo mexendo no hardware, certo? Então, o que você precisa fazer nesse caso aí? Você precisa avaliar se o seu Firebird.conf está na melhor configuração possível para você ter um bom aproveitamento do seu hardware, certo? Se você não tiver esse bom aproveitamento, vai acontecer o quê? Você vai estar utilizando pouco recurso de servidor, seu sistema vai estar com alguns usuários conectados e lento, certo? E aí seu cliente vai acabar reclamando e talvez seja tarde demais quando você for tratar, certo? Então, não pense que o Firebird.conf padrão que vem no Firebird, na instalação dele, é o melhor dos mundos. Ah, mas eu mudei a arquitetura. Isso não quer dizer nada, tá? Pode ser que melhore alguma coisinha, mas pode ser que não resolva o problema de fato. Então você precisa ter atenção sempre no seu Firebird.conf, tranquilo? Então, vamos lá, problema número 2, que é um pouco mais grave. Problema número 5 é o mais grave de todos, certo? Então, problema número 2, necessidade de fazer backup e restore com uma certa frequência. Já aconteceu, inclusive, numa empresa que eu trabalhava que o próprio cliente já até sabia, já estava acostumado com isso, de ligar para o suporte e falar assim: cara, tem como você fazer aquele procedimento que você fez da última vez para poder acelerar o meu banco de dados? Que eu estou sentindo que o sistema está meio lento. Ele estava bom quando você fez e aí foi ficando pior com o tempo. Tem como fazer? O que é isso? Que procedimento é esse? É o backup restore, tá? Se você está tendo que fazer backup restore com uma certa frequência no Firebird, isso está errado, certo? Está errado. Qual que é a frequência ideal aí para você fazer um backup restore? Vamos colocar aí de 6 meses. Tá? Isso já seria uma frequência ideal, mas por precaução, certo? Seria a precaução ao invés de remediar. Então, menos que isso, não tem necessidade de você fazer esse tipo de procedimento, até porque leva tempo, o seu sistema fica parado por um tempo lá no seu cliente, ou de repente você precisa colocar alguém de madrugada para fazer por causa do horário que o cliente trabalha. Certo? Então, uma coisa que você precisa ter em mente é que não há necessidade de fazer backup e restore com muita frequência só para ter performance, certo? Isso não é um problema de Firebird, por exemplo. Tem muita gente que pensa, Firebird é ruim porque com o tempo ele fica lento, daí eu tenho que fazer backup restore. Não, isso é um mito, certo? Então, você não tem que fazer backup restore para poder ter performance. Existem inúmeros fatores, na verdade, que influenciam na performance do seu banco de dados e pode ter certeza que o backup restore não é uma coisa que vai ser determinante para você ter uma boa performance. Resolve num período curto, certo? Só que não resolve para sempre. E é por isso que você tem que fazer com mais vezes no seu caso aí. Mas essa não é a solução definitiva, isso é uma solução paliativa, certo? Então, como que você faz para poder ter mais velocidade no seu banco de dados? Como eu disse, tem inúmeros fatores, certo? Tem desde hardware que você utiliza, tem Firebird.conf, tem a forma que você faz a indexação das suas consultas, das suas tabelas, dos seus campos, se você está fazendo da forma correta ou não, se você está tendo chave estrangeira ou não, certo? Se você não tem, já começa por aí. Se você não dá manutenção corretamente no seu banco de dados de tempos em tempos, ou pelo menos programe alguma coisa para que faça essa manutenção de forma automatizada. E a principal de todas é a forma que você faz as suas consultas. Isso, cara, é de longe o maior motivo de lentidão que eu vejo desde que eu abri o canal aqui. Já tem mais de 2 anos que eu estou no canal e, de longe, esse é o maior motivo de problema de performance de banco de dados. Certo? Então,
Se você faz backup e restore com muita frequência, isso está errado. Você precisa ter atenção porque vai chegar um momento que o backup e restore não vai ser suficiente para poder corrigir essa lentidão de forma paliativa, nem mesmo paliativa, e aí você vai ficar sem saber o que fazer, porque você vai fazer o procedimento, vai gastar tempo, seu tempo do seu cliente e o problema não vai ser resolvido, certo? Terceiro ponto aqui, um pouco mais grave também, lentidão depois de um certo tempo de uso do sistema. Quero dizer assim, dentro do mesmo dia, você começa a trabalhar ali com seu banco de dados, de manhã cedo tá tudo bem, passou o horário de almoço, o pessoal voltou, começou a trabalhar e lá pelo meio da tarde, finalzinho da tarde, começa a ficar lento e você não sabe o que fazer, certo? Pode ter mais de um motivo também para que isso esteja acontecendo. Um deles é que transações podem estar tendo tempo de vida muito longo, certo? E se o tempo de vida das suas transações está muito longo, isso vai sobrecarregar o Firebird, o que vai te dar mais trabalho para poder ter velocidade, certo? Então, seu sistema vai tentar fazer uma consulta, o Firebird vai ter que consultar lá qual é a transação ou as transações que estão manipulando esse registro e qual é a versão mais recente desse registro. Tem que ignorar algumas transações. Se a transação está lá por muito tempo, pode ser que tenha várias consultas dentro dessa mesma transação. E lembrando, Select também abre transação. Então, se você pensa assim, ah, não, mas eu não estou dando insert, nem update, nem delete. E quando eu dou, eu encerro a transação rapidamente. Mas o Select também abre transação. E isso influencia na performance. Quanto mais transações abertas você tem, mais trabalho você vai dar para o Firebird, para a maquinaria do Firebird, buscar a versão correta do registro que ele tem que exibir em tela na hora de uma consulta, certo? E como isso tem que ser feito instantaneamente, porque você deu o comando de buscar lá no seu sistema, ele já tem que trazer o resultado. Cara, imagina o trabalho que o Firebird tem para poder interpretar cada uma das transações que estão em aberto. Então, por que isso é um pouco mais grave? Porque trabalhar isso dentro de um sistema que já tem milhares e milhares de linhas de código escrita, é um pouco mais complicado. Qual que é a dica que eu dou? Verifica quais são os pontos que estão com mais lentidão no seu sistema, fazendo uma pesquisa com os seus usuários e tudo mais, para você poder atacar esses pontos primeiro, certo? E aí você avalia o código de uma tela específica, de uma rotina, de um relatório específico, para saber se existe algum momento em que ele abre uma transação e não fecha, certo? Então, verifique esses pontos aí para poder melhorar. Quando você coloca vários usuários acessando o sistema o dia inteiro, talvez passando pela mesma rotina, e as transações vão se acumulando, então você vai ver que isso vai dar diferença. E aí você vai ter que fazer uma atualização do seu sistema, provavelmente do seu executável, alguma coisa assim, dependendo do que você está utilizando, certo? Quarto ponto aqui, ó, sobre problema que você vai ter com performance. Olha só. Erros inesperados incompreensíveis, muitas vezes incompreensíveis, dentro do Firebird.log, e isso acontece por uso excessivo de CPU. Mas o que causa o uso excessivo de CPU? Às vezes você pode pensar assim, pô, o Firebird não sabe administrar os recursos do servidor, e aí quanto mais conexões tenho, por exemplo, 20, 30 conexões simultâneas, quanto mais conexões tenho, mais lento ele vai ficando, usa muito CPU, e quando ele usa muito CPU, ele acaba dando erro lá no Firebird.log, que você lê aquele erro e não entende o que é que ele está dizendo. E são erros aleatórios, você não consegue simplesmente pegar um erro e corrigir ele. Você começa a perceber que está tendo esse monte de erro, conexão cai, conexão é fechada, às vezes pode até acontecer de cair o serviço do Firebird e você não está conseguindo entender o motivo, certo? Então, poucas conexões podem causar isso sim, dependendo se as suas consultas não estão bem feitas, tanto na parte de escrita, quanto na parte de indexação que você está utilizando. Então, quanto mais consultas você faz sem utilizar a indexação correta e a escrita correta, mais uso de CPU vai ter. Consequentemente, se chegar no topo de uso de CPU, meu amigo, aí pode esperar. Seu serviço do Firebird vai começar a se comportar de forma esquisita, anormal, e o seu sistema vai começar a cair, vai ter gente que não vai conseguir se conectar porque o serviço não está conseguindo nem responder as requisições de conexão, e aí dá aquele erro de timeout. Então, cara, se chegou nesse ponto aí, você tem muito trabalho para fazer, mas é importante que você faça, que você dê atenção para isso, porque isso normalmente não vai ser problema de um só cliente. E se for, normalmente é porque ele tem mais movimentação no banco de dados. Mais inserções, mais update, mais delete. Porém, não dá para considerar que isso é um problema de uso do cliente, de hardware do cliente, ou então até da rede do cliente. Não dá para considerar, para dizer que é isso. Pode ser? Pode ser, mas
Muito provavelmente, pela experiência que eu tenho aqui no canal, isso é um erro de estruturação das consultas e indexação que você está utilizando no seu banco de dados, certo? E o último problema aqui, e o mais grave de todos, é a perda de cliente. Pode parecer bobeira, pode parecer uma coisa que não tem relação, mas tem, tá? Porque, olha só, conseguir entrar num cliente para poder convencer ele a fazer a troca do sistema anterior para o sistema novo, o cara já tem que estar passando por problemas, então ele já está num nível de estresse. Beleza, então é uma situação difícil você conseguir entrar num cliente para tentar resolver. Ele te dá um voto de confiança, beleza. Só que se esse voto de confiança é perdido, ou seja, é mal utilizado, o que vai acontecer? Ele vai ficar com raiva do seu sistema, ele vai parar de ligar para o seu suporte, porque ele já vai começar a pensar em outro sistema. E aí você pensa que está tudo bem, porque é um cliente que não dá trabalho, só que na verdade ele está sofrendo lá porque ele trocou por mais um do mesmo, certo? Então tem que tomar muito cuidado para não deixar chegar nesses pontos de lentidão, porque se você não dá atenção para o seu cliente em relação a isso, ele entende o quê? Que você não está valorizando o tempo dele. E o tempo do seu cliente é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que ele tem, do que até mesmo o faturamento que ele tem. Porque o tempo que ele tem que ser dedicado para achar novos meios de aumentar o faturamento e não de ficar com problema em sistema, de mensagem de erro, de lentidão, tira relatório que demora 1 hora para sair. Isso não pode acontecer, certo? Então, até mesmo, por exemplo, extração de SPED fiscal, que é um arquivo para o governo que faz a leitura de toda a movimentação do mês. Não sei se você já passou por isso, mas eu conheço várias pessoas que já passaram, inclusive na empresa que eu trabalhei já passou. O que acontece? Você manda gerar o arquivo do SPED, leva horas para fazer a geração do arquivo. Quando chega para o escritório de contabilidade, eles falam assim: nota fiscal X está errada, corrija dentro do seu sistema. O que vai acontecer? Geralmente o arquivo é enviado em cima do prazo. Quando chega lá no seu usuário, né, que é o seu cliente, ele tenta corrigir essa nota e manda gerar. O que vai acontecer? Mais X horas para poder fazer a geração do arquivo, e às vezes até estoura o prazo de entrega do SPED, faz com que o contador entregue o arquivo zerado para depois fazer uma retificação. E meu amigo, isso começa a gerar estresse, que se o seu contador já está falando mal do seu sistema, cara, isso é um baita de um problema, porque além do seu cliente estar insatisfeito com a velocidade do seu sistema, ele vai sair falando mal para outros concorrentes dele, por exemplo, que de repente às vezes é até amigo, certo? Então ele pode tirar o seu sistema da loja dele, pode tirar da rede de loja dele, o contador dele pode ficar insatisfeito e pode falar mal para outros clientes do contador, e aí você começa a se queimar de uma forma que talvez seja até irreversível, beleza? Então, tomem muito cuidado com todos esses pontos de lentidão. Se o seu sistema está ficando lento, dê atenção o mais rápido possível, porque pode chegar no ponto, nesse último ponto que eu falei para você, que começa a ficar irreversível, e aí, meu amigo, aí você vai começar a ter dor de cabeça, e a gente não quer isso. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, é mais sobre conscientização, sobre sinais de alerta que você tem que dar atenção para que não chegue ao extremo, beleza? Então, gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like aí, que o like é extremamente importante para o canal. E se você não quer perder mais nenhum conteúdo aqui do canal, não se esqueça de entrar no canal do Telegram. Lá eu posto o link de todo o conteúdo que eu coloco no Facebook, no YouTube, no Instagram, nas plataformas de podcast. Então, você não perde nada que acontece no canal, porque lá sempre te notifica. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.